Amém? É um assunto que precisa aprender. Não é um assunto que eu decoro ele. Abra sua Bíblia em Jó capítulo 2, versículo de número 10. Jó, capítulo 2, verso 10. Mas ele disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Quero que você repete a parte final do texto. Deixa lá. Vamos lá? Em tudo isso, vamos? Vamos de novo, porque muita gente só ficou abrindo os lábios. Vamos lá? Em tudo isso, não. É isso aí, podeis assentar. Tema: reconhecendo o inimigo. Quem já participa de constante nos cultos de terça, já tem noção que eu já falei esse assunto aqui uma vez. Não nesse texto, mas quem vem sempre nos cultos de terça tem noção que eu falei esse assunto. Agora eu quero que você observe ele com a maneira que eu vou estar falando para você aqui. Amém? Por que vou fazer isso, irmão? Primeiro eu quero explicar para a igreja que as pessoas, quando é crente, parece que eles não conseguem assimilar que a vida espiritual, ela é uma batalha, uma guerra. E ela não é uma guerra igual as pessoas falam, é uma guerra já vencida, né? Isso tem trazido à cabeça das pessoas o seguinte: pronto, eu já sou vencedor, acabou. Só que ela é uma guerra que Jesus disse, eu venho. Não tem a parte final que as pessoas acrescentam, vocês vencerá. Não, isso não existe na Bíblia. Eu venci, eu já venci. Tem de bom ânimo, eu venci. Por que isso, irmão? Porque Jesus já foi morto na cruz, já ressuscitou, já está à direita do Pai. Pronto, a salvação está garantida em quem crê. Aquele que vai a Cristo recebe a sua salvação. E aquele que não vai vai para o inferno, irmão. Essa é a lógica bíblica. Quem reconhece Jesus como Senhor e Salvador vai para o céu. Quem não reconhece vai para o inferno. Essa é a lógica bíblica. Não tem outra lógica na palavra. Mas eu estou numa guerra e a minha vida, eu lembro que eu falei aqui, que eu sou salvo, estou caminhando para ir para o céu. Mas isso não impede de o diabo tornar a minha vida um inferno. Eu não vou para o inferno. Estou caminhando para o céu. Mas o diabo torna a minha vida um inferno. E muitas pessoas aceitam isso passivamente. Existe aquele que aceita passivo. E existe aquele que culpa Deus por causa dos seus problemas. Ele não reconhece ou não consegue entender o trabalhar que o diabo faz para tirar-nos a paz, a tranquilidade, e até mesmo de muitos ele consegue tirar a salvação. Então eu quero que você, dentro dessa premissa aqui, você está numa guerra, ou você tem sabedoria e sai do outro lado vencedor, ou você sai do outro lado derrotado. A salvação Jesus garantiu na cruz do Calvário. Muitos crentes, não vou colocar uma percentagem, mas muitos crentes não têm sabedoria. Se tem, não usa. Então eu quero, abra a sua Bíblia,
Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, verso 8. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, verso 8. Lê comigo aí, ó. Você que já abriu a Bíblia, continue abrindo, meu. Para você aprender 1 Pedro, primeira epístola, né? Carta de Pedro, epístolas gerais, 5, verso 8. Diz assim, olha, sede sóbrios, sóbrios quer dizer não esteja bêbado, vigiai, porque o diabo, quem? O diabo, vosso adversário, anda em bramando como leão, buscando a quem ele vai tragar. Ele só quer uma oportunidade. Só isso. Amém, irmão? Quem é o adversário? Quem? Apesar que muitos crentes não creem hoje que o diabo existe, né? Mas a Bíblia está falando que ele é o nosso adversário. Ele anda ao derredor, bramando como leão. Em outra tradução, rugindo como leão. Esperando a oportunidade, ou buscando a quem ele possa tragar. Quem dá a oportunidade? Segundos aos Coríntios, capítulo 12, verso 7. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 7. Encontrou, irmão? 12, verso 7. Por que abrir a Bíblia? Para você aprender um pouquinho. Tem pessoas que não sabem, ainda não têm conhecimento de abrir a Bíblia. Então, abra a sua Bíblia. Para que não se exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, presta atenção, irmão, para mim, presta atenção, crente, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para mim, vou colocar a palavra para você entender, esmurrar, a fim de que eu não me exaltasse. Você entendeu o versículo, irmão? Talvez você já leu isso aí várias vezes e coloca o seguinte: nossa, eu tenho um espinho na carne. Todo mundo tem um espinho na carne, não é essa a conversa? Só que aí Paulo deixa claro que o mensageiro de quem? Mensageiro de onde? Satanás, o diabo. E ele deixa claro que foi dado. Aí não explica, aí não está explicando se o espinho na carne é um mensageiro físico usado pelo diabo ou um mensageiro espiritual que atingia a sua vida com enfermidade. Aí não explica. Mas explica uma coisa: o mensageiro era de Satanás. O mensageiro era Satanás. E foi dado a isso, irmão. Olha, foi dado. Ele recebeu uma revelação profunda. E para que ele não se exaltasse, porque tem crente que porque aprende alguma... Acho engraçado, tem muita gente na internet desse jeito, já viu? É porque agora eu descobri na Bíblia que o versículo tal não é assim, agora o versículo é assim. A pessoa não pode descobrir nada que ele já acha que já derrubou as doutrinas do evangelho tudinho, agora só a dele prevalece. Tem pessoas que não rezam. Quando reza é pouco e quando reza não sabe rezar direito. Presta atenção numa questão. Foi-me dado um espinho na carne porque as revelações eram profundas, para que eu não exaltasse. Deus permitiu que um mensageiro de Satanás, como espinho na minha carne, pudesse me esmurrar. Vamos para a tradução, pudesse me machucar, para que eu entendesse que eu não podia me exaltar. Vou perguntar para você: foi permitido um mensageiro do diabo esmurrar Paulo? Foi ou não foi, irmão?
E é engraçado é que Deus disse: eu não vou tirar. Ele falou assim: eu orei ao Senhor várias vezes para que o Senhor afastasse de mim, e o Senhor não tirou. Depois você lê o texto em casa. E o Senhor não tirou. Olhe para mim, irmão. E tem pessoas que não conseguem entender isso. Vamos à frente. Segundo aos Coríntios capítulo 4, verso 4. Segundo aos Coríntios capítulo 4, verso 4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olhe no texto, aqui, para que você, irmão, só eu ler você não aprende, você tem que ler junto. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento. Paulo estava falando do cumprimento do ministério dele e a pregação do evangelho, que para algumas pessoas estava encoberto. Olhe para mim, irmão. Você sabia que tem hora que eu penso que tem pessoas que o diabo cega o entendimento dele dentro da igreja? Você vai explicar as coisas para a pessoa, você tem que quase abrir a cabeça, rasgar o cérebro e falar com ele: irmão, é assim. Ele não entende. Parece que o diabo cegou o entendimento dele. Aí está falando que o Deus desse século cegou o entendimento. Quem que é Deus desse século? É o diabo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O Deus desse cegou o entendimento para eles não entender a mensagem do evangelho. Mas tem momento que eu acho que tem pessoas dentro da igreja, mesmo que tenha aceitado a Cristo, o diabo consegue tornar ele incrédulo. Você tenta explicar para a pessoa, apresentar o evangelho, a forma, a maneira, o jeito, a igreja. Você vai tentar explicar o cristianismo, a ação do cristianismo, a ação do Espírito Santo, a pessoa não consegue entender. Eu só estou mostrando para vocês as atitudes, para que você comece, é só a introdução do assunto, as atitudes que o diabo tem, e que tem uma certa liberdade, que trabalha debaixo de uma ação permitida por Deus. Atos 13, 10. Atos 13, 10. Atos dos Apóstolos, né? 13, verso 10. Olha o que está escrito, irmão. Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessará de perturbar os retos caminhos do Senhor? Filho de quem, irmão? Isso era o Elimas, o mágico, que estava enganando as pessoas. Ele enganava as pessoas com as suas magias. Depois você lê lá o texto. E Paulo se opunha contra ele. E ele estava atrapalhando a pregação de Paulo. E Paulo olha para ele e fala: ó filho do diabo, você não vai cessar, cheio de engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar? Você acha que o diabo não vai usar alguém para perturbar a sua vida, irmão? Perturbar o seu cristianismo? Ou até tentar abalar a sua fé? Você acha que é tão espetacular assim, que você é o único ser na terra, que Deus vai enviar um exército de anjos para guardar você a tal ponto, que o diabo não vai poder nem lhe tocar? Eu já vi música, hinos desse jeito, né? O diabo não lhe toca. Toca, irmão, toca. Nós temos é que aprender a lidar com determinada situação e saber entrar e sair delas com perfeição. Nós temos é que aprender a lidar, reconhecer quando o inimigo está trabalhando contra nós, para que possamos trabalhar e vencer. Em muitos dos momentos,
depender da graça de Deus, porque talvez não se elimina no mundo a ação do diabo sobre a nossa vida, mas debaixo dessa guerra, a gente continua lutando e vencendo em nome de Jesus. Assim como Paulo disse, olha, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro do diabo. Assim como Paulo está dizendo, foi colocado em minha vida, foi permitido a atuação de um filho do diabo para me atormentar. Não explica se é fisicamente, uma pessoa física ou espiritual, mas apresenta a ele que permitiu ele ficar com aquela guerra, aquela luta. E ele ora para sair e não sai. Ora para Deus eliminar e Deus não elimina. Entendeu aí, irmão? Deu para compreender que o diabo tem a sua atuação contra o evangelho e contra os escolhidos? Ou eu terei que desenhar num quadro negro e assim fazer bolinhas e desenho e pintura para que você entenda que você precisa aprender a batalhar, a guerrear. Tem pessoas que perdem a vida espiritual só por falta de sabedoria, de guerra. Eu preciso reconhecer quando o inimigo está trabalhando contra mim. Amém, irmão? Amém, irmão? Então vamos agora para o texto que nós estávamos lendo lá no livro de Jó. Houve uma reunião no céu, o diabo apareceu. A Bíblia não determina se é céu, trono de Deus. Há teólogos que afirmam que o diabo não entra no céu. Aqui não fala isso. Então, se é céu, ou se é uma reunião do Senhor e o diabo aparece. Certo é que ele aparece aqui, e lá no livro de Crônicas, se você nunca leu, você vai ler de novo, quando o Senhor pergunta assim, quem vai fazer alguma coisa contra Acabe? Aí levanta um espírito e diz, eu serei o espírito de mentira na boca dos profetas de Acabe. Você acha que tem mentira no céu? Então, o diabo estava lá. Era o diabo que falou, não, eu vou lá e vou fazer esse serviço aí para destruir Acabe. Mas eu quero que você fixe aqui. Presta atenção numa coisa, irmão. Houve essa reunião, versículo 6, capítulo 1, verso 6. 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Versículo 7. Então perguntou o Senhor a Satanás. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e... Olha para mim, fazer o quê? Rodear a terra e o leão, o diabo como leão, anda em derré, procurando a quem ele possa, já é o serviço dele. Deus pergunta, de onde você vem, Satanás? Ele diz, de rodear e passear e... Olha para mim, irmão. Você pode até achar engraçado, irmão, mas eu vou dizer uma verdade para você. Um dia você vai deparar com essa situação aqui. E não, isso é para toda pessoa, todo crente, toda pessoa. O mundo não entende, se arrebenta. A igreja entende, ou busca sabedoria, ou se arrebenta também. O diabo, ele passa o tempo que for preciso perto da sua casa, rodeando. A palavra passear quer dizer tranquilamente, com paciência. Eu estou analisando a terra. Procurando o que, irmão? Procurando uma forma, uma maneira, uma oportunidade de destruir. A Bíblia fala que ele veio para destruir. Então, procurando uma oportunidade de destruir. Então,
pacientemente, irmão, fica estudando a família, o jeito da família, os membros da família, como eles andam, o que eles pensam, o que eles assistem, como eles assistem, quais são os períodos, horário, qual os momentos, momento que dorme, momento que acorda, o jeito que vive, o que é que mais faz ficar nervoso, o que faz briga, o que causa dissensão, o que causa leva. Ele vai olhando essas coisas na casa, observando. Para quê, irmão? Para agir. Ele vai ter que achar alguém, o instrumento, ele vai ter que achar a porta, a oportunidade, ele vai ter que achar qual é o objetivo que ele quer, aonde ele vai ter que chegar, ele vai ter que entrar por qual membro da família, por onde ele vai chegar, como ele vai chegar. Ele tem tempo. Enquanto eu sou finito, a Bíblia diz até 70, 80 anos, ele tem a eternidade para procurar alguma coisa. É minha obrigação estar atento e observando quais são as coisas que estão acontecendo. É minha obrigação eu reconhecer quando o inimigo está falando, abrir uma brecha, para que eu possa correr e fechá-la. Hoje ainda com maior dificuldade, por causa da tecnologia, que a maioria virou individual, né? A tecnologia faz você ficar individual. O diabo não é onisciente, não é onipresente e não é onipotente. O diabo não tem atributos divinos. Como que ele sabe o que você está pensando? Pastor, tem hora que eu acho que o diabo sabe o que eu estou pensando. Não, ele não sabe o que você está pensando, mas ele sabe o momento que você está pensando, porque ele já sabe qual é o momento que você para pensar em determinadas coisas. E de acordo com a ação, ele já sabe o que você estava pensando. Já viu aquele... Quem já viu, você já assistiu aqueles filmes de investigação policial? Quem já assistiu o filme? Eu sei que você já assistiu, irmão. Não fala que não assistiu o filme, não, que você já assistiu o filme de investigação policial, e não foi só uma vez, não, foi muitas vezes. O cara chega no crime, né? Papelzinho na mão. Agora não, agora é um tablet. Aí, quem está presente? Fulano. Como aconteceu o crime? Aí a primeira testemunha conta, ele escreve, a outra conta o jeito que ele escreve. Ele vai anotando para saber como aconteceu. É o que o diabo faz, irmão. Ele tem tempo para analisar a sua vida. Aí depois ele começa a minar você. Você quer ver? Versículo 7, passear a terra. Perguntou o Senhor, versículo 8, disse o Senhor a Satanás, observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus, desviando-se do... A palavra desviando é ato contínuo, né? Desviando, quer dizer, ele sempre estava desviando do mal. Olha para mim, irmão. Qual era a visão que Deus via em Jó? Quem era Jó para Deus? Olha lá, ó. Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem sincero, reto e temente. Essa era a visão de Deus. Essa era a visão de Deus. Como que Deus enxerga o cristão? Como que Deus te enxerga? Deus olha a melhor parte da sua vida. Você acha que Deus ia falar para o diabo, o Jó é um homem que ele tem que ainda, ele vai ter que ainda me enxergar, no momento ele me conhece só de ouvir falar. Deus não falou isso para Satanás, mas ele tinha esse problema, mas Deus não falou para ele. Deus falou para Satanás o seguinte, aquele é meu servo Jó e na terra não tem ninguém igual a ele. Viste ele? Você sabe o que Deus estava tentando dizer para o diabo, irmão? Tentando, não disse, porque tentar ele não tenta, disse. Ele disse, olha, conhece Jó? Meu servo. Não precisava falar mais nada, conhece Jó? Satanás, você conhece Jó? Meu servo.
não serve você, serve a mim. Ele não dá lugar para você, ele dá lugar para mim. Você não trabalha na vida dele, lá quem trabalha é eu. Meu servo Jó. Aí o diabo, esse texto aqui corresponde correlatamente ao texto da conversa da serpente com Eva. O diabo inverte a teologia, inverte as formas da exposição para fazer a pessoa. Versículo 9. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus? A palavra debalde é sem valor. Por acaso ele temeria, se fosse uma coisa que ele não tivesse reconhecimento nenhum, ele não temia o Senhor não, ele teme porque o Senhor cuida dele. O que o diabo estava fazendo? Procurando uma oportunidade. Jó só te serve, não é porque, você acha que ele te serve voluntariamente? Não, o senhor está enganado. Ele te serve porque o Senhor o encheu de bens. Você quer ver? Versículo 10. Porventura não cercaste tu de bens ele e a sua casa, e tudo quanto tem, obra de suas mãos abençoaste, o seu gado está aumentando na terra. É claro que ele te serve. Olha para mim, você sabe o que o diabo está dizendo? Eu vou falar para o senhor quem que é Jó. Jó serve a Deus por barganha. O Senhor dará a ele e ele te serve. O Senhor dará a ele e ele te serve. Jó serve ao Senhor porque tudo está bom. Jó é materialista, rapaz. Só pensa em dinheiro. Não é essa questão de íntegro, não. Eles, dessa forma, quais que Satanás falou assim, não, dessa forma eu também sirvo. A raiva de Satanás contra o crente, contra os filhos de Deus, irmão, é porque ele tinha tudo e rebeliou. E nós não temos tudo e não somos nada e servimos. Ele era, em hierarquia, o terceiro depois da Trindade, ele era o quarto, mas a Trindade primeiro, depois da Trindade ele. Tinha brilho, tinha tudo, tinha luz, diz a Bíblia, e ele foi infiel. A maior raiva do diabo é ver a pessoa não ter nada e servir a Deus. Ele estava procurando uma oportunidade e disse, olha, ele é materialista. Aí Deus fala com Jó, vou te provar que não, com Satanás, vou te provar que não. Voluntário. Olhe para mim, irmão. Será se perdermos tudo, continuamos fiel? Se virarmos mendigo, nós continuamos fiel, irmão? Se nós perdermos dinheiro, casa, móveis, ainda vamos continuar fiel a Deus? Ou nós só servimos se vier? Se não vier, nós reclamamos, desconfiamos, dizemos que o Senhor não ouviu a nossa oração, fechamos a cara, não adoramos. Tem crente que vem para a igreja, ele vem contrariado, né? Aí chega aqui, ele não adora. Todo mundo canta e ele... Por que ele não está contrariado com a vida? Só adoro quando eu estou bem. Eu já falei com vocês aqui, vou repetir, irmão. Eu não oro porque preciso pedir. Eu oro porque eu preciso falar. Eu preciso conversar com Deus. Não é porque eu preciso pedir, porque pedir para mim não é tão voluntário, não é tão fácil. Não precisa disso. É porque eu preciso falar. Por quê? Porque só tem aonde conversar
E saber que lá vai resolver, ou vai aliviar, ou vai ficar lá, é com Deus. Não tem nenhum outro lugar na terra que você chega para conversar que tem as mesmas questões que você tem quando você vai conversar com Deus. Eu oro não porque tenho não, tenho que orar porque eu tenho necessidade. Não. Eu oro porque conversar faz parte. O que Jó passou com isso aqui? Jó sabia disso, irmão? Jó sabia que ele estava sendo debatido entre o diabo e Deus? Jó sabia dessa questão? Não era nem debatido, porque Deus ali numa única palavra desmanchava tudo o que Satanás estava fazendo. Deus estava simplesmente dizendo para o diabo que Jó era fiel. Se nós perdermos até os filhos, nós vamos ficar fiel, irmão? É claro, vamos ver aqui, irmão. Versículo 11. Mas estende a tua mão e toque em tudo quanto? Estende a sua mão e toque em tudo quanto? E verás, se não blasfema de ti na tua face. Estende a sua mão, Deus. Toque em tudo quanto ele tem e ele vai blasfemar na sua face. Deus nunca ia tocar na vida de Jó e destruir tudo o que ele tinha, porque Deus não é injusto. E em Deus não há ação para o mal. Então destruir as coisas de Jó seria uma ação para o mal e seria injustiça. Mas o diabo fez um desafio. Vai lá, toca no que ele tem. Versículo 12. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está nas tuas. Somente contra ele não estenda as tuas. E Satanás está prestando atenção. Olha para mim, irmão. Deus impôs limite. Olha para mim, Deus impôs limite. Deus impôs limite. Disse: olha, você vai tocar no que ele tem, mas contra ele você não estenda as mãos. Olhe para mim, irmão. Para de achar que a sua vida é jogada ao vento. Aqui tinha uma senhora que congregou conosco, que chegou em mim e falou: pastor, tem um monte de gente aí que está passando mensagem para mim, disse que vai me matar e não sei o quê. Eu falei: irmã, olha para mim, olha meus olhos. Ela olhou. Falei: a vida quem dá é Deus e quem tira é Ele. Se Ele mandar matar, vai morrer mesmo, e se Ele disser não mata, ninguém trisca. Para que essa incredulidade de cristianismo fajuta, irmão. A sua vida, a minha vida, está nas mãos de Deus. Só Ele pode determinar fim ou começo. Só Ele pode dar a ordem para tirar ou não tirar a vida. Ninguém mais, irmão. Eu estou com medo de sair na rua, é tanto ladrão, é tanto. Só Jesus pode dizer faça ou não faça. Deus colocou um limite. O diabo tem limite de atuação. Já viu contar aquela história? Eu acho que você já viu, que é uma historinha tão antiga. Tinha uma senhora dentro do quarto orando, né? Senhor, me dê pão, Jesus, eu preciso de pão, preciso de alimento. Todo dia ela ficava dentro do quarto: Jesus, eu preciso de alimento, Senhor. O Senhor sabe que eu preciso de alimento. Me dê pão, Jesus, eu preciso de alimento na minha vida. Aí passou um homem um dia, eu vi ela orando. Aí passou de novo, a velha estava orando de novo e falou assim: vamos fazer de conta que é Deus, vamos jogar uma cesta para ela. Aí comprou, chegou lá, jogou lá dentro, né? Ela pegou e falou: oh, Jesus, muito obrigado, o Senhor mandou. O rapaz pôs a cara na janela e falou: Deus, não, foi eu. Não importa se for o diabo, o mensageiro, não interessa, a bênção é que é boa. Então, de onde vem a bênção? Não me interessa. Interessa que eu estava pedindo era para? Se eu pedir para ele? Isso é uma historinha que se conta há muitos anos no cristianismo, irmão. Isso é só história mesmo. O que eu estou dizendo para você? Há um limite. Versículo de número 13. Sucedeu um dia que os filhos de Jó e suas filhas comiam e bebiam os vinhos na sua casa do seu irmão primogênito. Versículo 14. Aí agora, tira tudo.
Deus fala, ó, tira tudo. Faz o quê? Tira tudo. Tira toda a riqueza e tira os filhos. Tira toda a riqueza e tira os filhos. Agora presta atenção numa coisa, irmão. E num vento, num soprar só, tirou tudo. Até a família de Jó. Versículo de número 21 do capítulo 1. E disse Jó, no eu, vamos lá, no eu, vamos, no eu, a minha Bíblia diz, nu, eu saí do vento, ela diz só nu, saí do vento. Nu, saí do vento da minha, e nu, o que ele estava dizendo? Eu não trouxe nada. Então, quando eu for, não interessa se eu vou levar, porque eu vim nu e vou voltar. Então, bendito seja o. Você leva a sua vida assim, irmão? Tem gente que tem dinheiro, mas não usufrui, porque guarda. É melhor não ter nada do que ter e ficar lambendo os lábios e não fazer nada. É melhor saber que não tem do que saber que tem e não usar o que tem. A pior coisa do pobre é querer imitar o rico. Porque gasta o que tem para chegar lá e depois que chega lá desconfia que lá não vale nada. Olhe para mim, irmão. Se você tem e Deus te deu, aproveita o que tem, porque pode chegar um dia que você não terá. Jó, quando o diabo disse agora, ele perdeu tudo. A Bíblia diz que então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou em terra e adorou. E disse, nu eu nasci, nu eu volto. Bendito seja o Senhor Deus dos céus. O diabo satisfeito? O diabo satisfeito? Não, voltou de novo. Capítulo 2. Num dia que os filhos do Senhor, capítulo 2, versículo 1, irmão. Num dia que os filhos de Deus vieram apresentar perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar perante o Senhor. Então o Senhor disse, de onde vem Satanás? Ele respondeu, Satanás ao Senhor disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor, lá ele diz, viste o meu servo. Aqui ele diz, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ele conserva, versículo de número 3, meu filho, põe aí. Eu achei isso aqui extraordinário, irmão. Temente a Deus, desvia do mal, e que ainda retém a sua. Olha lá, irmão, ainda retém a sua sinceridade. Olha para mim. Será se Deus teria crente com tanta garra para olhar para nós e dizer, você fez o que quis fazer, mas ele permanece fiel? Foi isso que Deus falou para Satanás. Disse, você incitou-me contra ele, mas ele continua? Ele continua? Ele continua? Olha para mim, irmão. O diabo pode agir contra você. Quem não pode mudar a atitude é nós, irmão. Nós não podemos mudar a atitude. Ele pode usar pessoas, levantar adeptos, trazer, lutar, tirar o que tem, roubar o que nós temos, mas nós permanecemos fiel a Deus. Eu achei extraordinário. Olha, temente a Deus, desejando-se do mal, que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para consumir, sem, olha para mim, talvez você apanha, sofre, fica procurando a causa, por que está apanhando. Há momentos que é sem causa. Eu só tenho que reconhecer quando o inimigo está trabalhando contra a minha vida. E nesse momento, eu preciso entender que eu preciso permanecer honesto, sincero, temente a Deus, adorando e respeitando a Deus em nome de Jesus. Não
não é a maneira que nós adoramos que só interessa, irmão. Porque o que realmente interessa para Deus é o que nós passamos e continuamos fiel ao Senhor. O diabo tenta de novo. Satanás responde, olha, versículo de número 4. Olha o que ele busca agora. Lá ele fez debalde tudo que ele tem, o Senhor fica abençoando a vida financeira dele. Olha o que Satanás faz. Então Satanás respondeu o Senhor e disse: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Isso aí é verdade, irmão. Isso aí o diabo não mentiu, não. O cara pode ser rico tanto que for. Se ele achar uma forma de não morrer, ele paga. Ele pode virar mendigo depois que ele sair dali, mas se ele achar uma maneira que ele não vai morrer, ele paga. O cara gasta o que tudo tem na sua vida só para manter saúde. Versículo 5. Presta atenção, irmão. Então, porém, a tua mão, estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Coloca doença nele. Dinheiro ele já gastou tudo que tem, mas está com saúde. Já viu aquela conversinha, irmão? Quando a pessoa assalta, rouba, o cara fala: não, ainda bem que levou só bem material, nós temos saúde para continuar conquistando, né? O duro que é quando leva até a saúde, né? Versículo 6. Disse 6. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está nas tuas limite, poupa, porém, a sua. Olhe para mim. Deus tem propósito de guardar os que são seus, ainda que somos provados, seja fisicamente, espiritualmente, emocionalmente ou psicologicamente, ainda que passamos por isso, nós sabemos que o Deus que nos chamou é poderoso para nos guardar de todo mal. Todo mal. Jamais somos expostos à guerra, à batalha, pensando o seguinte: não, o diabo tem poder e capacidade de tirar minha vida. Não tem. Há um limite colocado aí, irmão. A vida só se tira quando Deus diz tira. Até lá, a vida não tira. Versículo 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de uma chaga. Feriu Jó de quê? Da presença do Senhor e feriu Jó de tumores malignos. Aqui diz tumores, lá de chagas malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Vamos colocar câncer, aquilo que estoura por fora, que a minha Bíblia diz tumores malignos. Olha a reação de Jó. Versículo 8. Tomou Jó um pedaço para raspar as suas, e assentou nas cinzas. O que nós fazemos quando o diabo nos contra-ataca? Ou quando perdemos alguma coisa, ou quando estamos deitados em uma cama, ou quando sofremos um baque, uma doença, uma enfermidade? Quando passamos, o que nós fazemos, irmãos? Um homem que pega um caco de telha, senta num monte de cinza e vai raspar as suas feridas, a ponto de a sua mulher dizer: Jó, entrega tudo e morre. Já era, já acabou. Jó responde de uma forma extraordinária. Versículo 10 é o que nós lemos. O final: em tudo isso, o que Jó não fez? O que Jó fez? Você consegue entender, irmão, que o diabo pode até ter permissão para balançar a sua vida, e esse balançar não se explica o que é e como é, mas simplesmente o que Deus espera é que nós tenhamos essa mesma atitude em tudo isso. Não pecou Jó com seus lábios. Quantas vezes eu já ouvi pessoas,
por coisas simples, abrir a boca e dizer: Deus não me ama, Deus não olha para mim, Deus nem sequer me ouve. Crentes velhos, crentes com 40 anos, 50. E quando entra numa determinada situação da vida, a primeira questão que olha é o seguinte: eu não vou mais fazer a obra, eu não vou mais orar, eu não vou mais jejuar. Não, irmão, fecha a boca, porque nesse momento o diabo está só esperando para olhar para você e falar assim: ó, esse aí é o servo que o Senhor falou que era íntegro, que era sincero, é esse aqui, ó. Esse aqui é o que o Senhor falou que é servo? É esse aqui que o Senhor chama de filho? Nessa hora o diabo pode olhar para cima e falar: é esse aqui que o Senhor chama de filho. Nem crer no Senhor ele não crê. Em tudo nós temos que aprender, irmão, que se for para ficar nu, perder tudo, ficar doente, não é o problema é ir para o inferno, irmão. O problema é ir para o inferno. As pessoas só olham o que tem e o que pode passar, irmão. Eu passei um problema uma vez, irmão. Eu já estava aqui. Que foi um dos problemas mais difíceis da minha vida. Eu não vou te contar o que é. Eu sei que é uma coisa que fere profundamente a alma. E quando eu passei isso, eu passei uns 15 dias sem abrir a boca para falar nada. Eu só sentia, orava e gemia. E aquilo me doía na alma, porque era algo do passado e eu não podia voltar para fazer nada. E eu estava no presente e eu não podia fazer nada no presente. Eu não poderia ajudar a pessoa a tirar a dor, não poderia ir no passado resolver e não poderia fazer nada. Eu estava de mãos atadas. E eu fiquei uns 15 dias assim, não orava. Na realidade eu dobrava o joelho e ficava calado. E um dia eu cheguei em casa e, naquela casa que estou, fui para o canto da casa, lá tem um local, um canto assim. Eu botei uma cadeira e só falei para Deus o seguinte: o Senhor permitiu que eu passasse isso. E o que dói, Senhor, é que eu não sei porquê. Eu não sei porquê. O Senhor não me revelou o porquê que eu estou passando. O Senhor só deixou eu passar. E eu reconheço que eu estou passando. Aceito. Se for para ficar de jeito aqui o resto da vida, eu vou ficar o resto da vida de jeito aqui. Não tem nenhum problema. Eu só queria que o Senhor me fizesse uma coisa: aliviasse interno. Aliviasse interno. Só isso, eu só quero que o Senhor por dentro, por fora não precisa fazer nada, pode deixar do jeito que está. Mas alivia internamente. Mas Ele não aliviou não. Nem por fora e nem por dentro. Sabe o que eu fiz? Parei de pensar. Quando o problema vem na minha mente, eu tiro a cabeça para o outro lado assim e continuo louvando a Deus e adorando o Senhor. Mas eu vou abrir a minha boca e blasfemar para Deus? Não. Eu vou entender que eu não sei porquê. E vou entender que Deus está fazendo algo porque quer fazer, e Ele é dono e pode fazer. Agora, eu não posso deixar de continuar lutando e sabendo que o diabo prepara questões na nossa vida, que talvez quando ficarmos sabendo, vai ser mais dolorido ainda. Mas nesse momento, nós não podemos pecar com os lábios. Deus existe, independente de eu estar feliz ou alegre, chorando ou sorrindo, doente em cima de uma cama, Deus existe e vai continuar existindo, não só porque estou bem ou mal, Ele vai continuar em nome de Jesus. Eu estou em uma guerra e vou levar ela até chegar no céu e vou saber lutar. Assim faz-nos. É dever nosso não perder
perder a batalha pecando. Quantas pessoas que o diabo incita e ele peca? Incita e ele peca. Amém, irmão? Amém?